Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos ver algumas situações que podem acontecer nas quais você precisa desfazer ou reverter alguma situação dentro do seu repositório utilizando o Git como controle de versão. E a primeira situação que eu quero exemplificar é quando você faz um commit antes da hora e pode ter certeza que isso vai acontecer em algum momento. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vim aqui e peguei o meu arquivo readme.txt, por exemplo, e adicionei um novo conteúdo. Coloquei uma linha nova aqui, salvei o meu arquivo, vou vir aqui e vou consultar o status. Beleza, está modificado o meu arquivo, vou fazer o commit dessa situação. Coloquei a minha mensagem, coloquei o parâmetro também para pular o add e comitei a alteração que eu queria fazer. Se eu consultar o log de alterações, eu vou ver que esse commit já está listado lá. Então, vou fazer o seguinte. Vou utilizar o comando git log com parâmetro extra que a gente não viu em aulas anteriores, mas o "-pred igual oneline, ele serve para mostrar somente o código de cada commit e a mensagem desse commit. Então, sem mostrar aqueles detalhes de autor, data, hora que foi feito e assim por diante. Então, pode ver que o nosso commit foi feito. Mas imaginando a situação, eu fiz o que eu não deveria ter feito, que era commitar esse sistema no status que ele estava, porque eu esqueci de alterar um outro arquivo que eu deveria ter alterado também. Como que eu vou fazer? Se eu fizer uma nova alteração, consultar o status, ele vai pedir para eu fazer um novo commit no meu sistema, mas não é isso que eu quero. Eu quero editar o commit mais recente que eu fiz, e é muito simples de fazer isso. Olha só, vamos imaginar o seguinte. Eu peguei aqui meu arquivo changelog, digamos que eu tenho que adicionar uma versão aqui. Por exemplo, 1.1, escrito aqui novas funcionalidades. Salvei o meu arquivo changelog. Vou vir aqui e vou consultar o status do meu repositório e ele vai dizer que o meu changelog está pendente de modificação. Como que eu faço se eu quero juntar a alteração do meu changelog com o commit que eu já tinha feito? Eu fiz o commit chamado novas funcionalidades. O que eu vou fazer? Vou adicionar esse arquivo aqui manualmente. Depois que eu adicionei o meu arquivo, eu vou colocar git commit amend -m e a mensagem. E eu vou colocar entre parênteses aqui edição. Por que isso? Para mostrar para você que eu realmente estou editando o último commit e não fazendo um novo commit no lugar daquele. Você pode alterar tanto os dados desse commit, os arquivos que foram enviados, adicionando novas modificações a ele, ou também a mensagem definindo uma nova mensagem. Então, git commit -amend -m e a mensagem. Dei um Enter, ele fez. Se eu consultar agora o log de modificações novamente, você vai ver o seguinte, está aqui novas funcionalidades, edição, que foi a mensagem que eu coloquei. Antes, a gente tinha aqui só novas funcionalidades. E você pode notar também que ele muda o código, que ele muda a chave desse commit. Mas ele não criou um novo commit no lugar daquele. Ele simplesmente adicionou os dados que eu tinha naquele commit atual. Eu editei a mensagem dele. Mas eu não precisei fazer dois commits para colocar as alterações que eu havia esquecido por algum motivo. Uma outra situação que pode acontecer bastante é isso daqui. Você está acostumado a fazer o teu add de todos os arquivos sempre. Então você vem aqui no teu sistema, por exemplo, cria um novo arquivo aqui chamado novo.php, por exemplo. Criou um novo arquivo, adicionou o conteúdo, vai lá no seu Git, dá um git add ponto. Beleza, adicionou todos os arquivos. Depois, quando você for consultar aí o status, você vai ver que tem um novo arquivo lá para ser adicionado. Daí você lembra o seguinte, eu não queria adicionar esse arquivo aqui, eu queria que ele ficasse fora do meu commit, porque é um arquivo de teste que eu fiz por algum motivo. Enfim, eu não quero que ele vá junto no meu commit, porém eu já adicionei, eu já dei um git add ponto e ele já foi para minha staging area. Como que eu vou fazer para remover esse arquivo de lá? Muito simples. Na verdade, o próprio Git já está dando esse comando para você. Pode ver ali, use git reset read, nome do arquivo, para tirar ele da sua stage area. Então, é isso que você precisa fazer. Só você digitar git reset read novo.php, no caso desse arquivo aqui, que foi o que eu fiz. Dei um Enter, consulto o status novamente e ele já está removido da minha stage area. Então, essa é a segunda situação que pode acontecer e com certeza em algum momento vai acontecer com você também. E a terceira situação que eu quero mostrar e que pode acontecer bastante também é o seguinte, quando você pega, por exemplo, um projeto para trabalhar, daí você tem um arquivo lá de funções ou um arquivo aleatório lá do projeto e você resolve fazer algumas alterações só para você ver o que vai acontecer com o sistema com essas alterações, fazer algum teste, enfim, fazer alguma brincadeira lá com algum arquivo de código.
e você pega e altera coisas aleatoriamente, por exemplo, no meio das funções, ou adiciona funções de maneira aleatória nesse arquivo e chega a um ponto que você não lembra mais o que você fez de modificação, só que essas modificações estão sendo monitoradas e você de alguma forma vai ter que arcar com as consequências. Você tem que reverter esse arquivo ao formato original ou comitar as informações que você alterou. Porém, como que a gente reverte um arquivo de uma maneira muito simples? Eu vou pegar aqui esse meu arquivo novo.php, que eu já adicionei ele aqui, vou dar um git add e vou dar um git commit dizendo que um novo arquivo foi adicionado no meu repositório. Consultando o status agora está tudo ok e eu já tenho meu arquivo novo.php adicionado. Digamos que eu peguei esse arquivo aqui e comecei a adicionar funções aqui. E digamos que essas funções que eu adicionei eu coloquei lá no meio do arquivo, eu já não sei mais aonde que eu coloquei. Quando eu venho aqui no meu repositório e eu consulto o status, ele me diz assim, ó, você modificou o arquivo novo PHP. Daí que eu me dei conta que eu não devia ter modificado esse arquivo. Eu deveria ter deixado ele de forma original, só que agora eu não sei mais tudo que eu adicionei nesse arquivo. E agora? Estou lascado ou tem conserto? Tem conserto e na verdade o Git novamente está dizendo para a gente qual que é o comando que você tem que utilizar. Aqui, ó, git checkout --, nome do arquivo para descartar as mudanças no seu diretório de trabalho. E é isso que você precisa fazer. Você digita no seu terminal git checkout --, espaço novo.php, executa esse comando e olha só o que aconteceu com o seu arquivo. Ele voltou ao status original que ele estava naquele commit que você fez. Então é uma maneira simples de você reverter uma situação, de você reverter arquivos para o status original do último commit que você estava trabalhando. Então pode alterar à vontade, pode fazer o que você quiser reverter para o padrão do commit, é só dar um git checkout --, e o nome do arquivo e ele volta ao status original dele sem problema algum. Agora, para finalizar nossa aula, nós vamos fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, vou pegar o meu arquivo novo.php e vou renomear ele para funções.php. Vou pegar o meu changelog e vou zerar todos os dados dele aqui. Vou pegar aqui o meu arquivo readme.txt e vou deletar ele aqui do meu projeto. E vou adicionar um novo arquivo chamado index.php. Então fiz várias mudanças, deletei arquivo, renomeei arquivo, limpei aí o conteúdo de um deles, fiz algumas alterações que podem acontecer no seu projeto. Se você vir aqui agora e consultar o status do seu repositório, você vai ver que tem aqui algumas alterações. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um commit para finalizar tudo isso, para a gente poder com esses arquivos aqui começar a colocar algum código nesses arquivos e poder ver exemplos um pouco mais reais a partir da próxima aula. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um git add ponto, e ele está me dizendo aqui o seguinte, ó, que eu estou dando um git add e eu tenho arquivos que foram removidos aí do meu diretório de trabalho, que eu tenho alguns conflitos aí para resolver. Tanto que se eu digitar git status novamente, olha só, ele vai dizer que eu tenho aqui algumas coisas pendentes para serem deletadas do meu repositório. O que eu preciso fazer? Quando eu deleto um arquivo, quando eu quero remover ele do meu repositório, eu preciso usar o comando git rm e o nome do arquivo. Assim como a gente tem o git add para adicionar, a gente precisa utilizar o git rm para remover. Então eu tenho dois arquivos aqui que ele está dizendo o seguinte, ó, esses arquivos aqui não existem mais, você precisa remover eles. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, git rm novo.php e git rm readme.txt. Consultando o status agora, ok. Tudo certo. Então, o que eu posso fazer agora? Posso dar o commit nas alterações do meu repositório. Já defini aqui a minha mensagem, comitei as informações. Consultando o status, ele me diz que o meu diretório de trabalho está vazio, está limpo e eu estou pronto para continuar a partir de agora. Eu acho que com o que a gente viu na aula de hoje, a gente já pôde ver praticamente todas as situações que a gente vai vivenciar adicionando arquivos, removendo arquivos, renomeando, alterando o último commit, tirando arquivos da staging area e até mesmo resetando um arquivo para o status original do nosso último commit, por exemplo. Então a gente já viu as situações básicas até agora, a gente viu todas elas. O que falta agora? Usar tudo isso aqui com algumas coisinhas que ainda está faltando a gente passar sobre controle de versão, para que esse sistema aqui se torne interessante e você consiga sentir muita vontade de usar um sistema de controle de versão. E é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com controle de versão de uma forma um pouquinho diferenciada. Eu vou criar nesse arquivo funções e nesse index um pouquinho de código fictício, lógico, mas código que vai ilustrar melhor
o andamento de um projeto. E a gente vai começar a ver a partir da próxima aula algumas coisas que você pode fazer utilizando o controle de versão e que vão melhorar muito a produtividade e também o controle que você tem sobre os seus projetos. Por hora, eu me despeço, encerramos assim a nossa aula de hoje. Para você aí que ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar as nossas próximas publicações, na sua tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.